Olá, sejam todos bem-vindos, né? E hoje com o nosso tema da live é como saber se meu filho está sofrendo bullying. Como saber? E dentro da live você vai saber, né, como identificar, como ajudar seu filho, como lidar com essa situação que é muito sofrimento para todos, né, para a família, né, para quem está se passando. Eu sou Ruth, escritora, autora, psicóloga clínica da abordagem humanista centrada na pessoa da infância à terceira idade. E trago para vocês esse tema para a gente debater. Pode ficar à vontade para perguntar, né, para ali inserir também assuntos para ajudar, para compartilhar, que o nosso trabalho é para poder ajudar as pessoas que no momento não sabem lidar, não sabem identificar, né, como agir, que acontece com todos nós, né? Sempre existiu, né? Sempre vai existir porque somos seres humanos, né? Erramos, estamos aqui no processo de aprendizado constante. Boa noite, Cristiane, seja bem-vinda no processo de aprendizado constante. E faz parte da nossa vida passar por situações que muitas vezes não sabemos lidar, né? E o bullying, né, Star Wars Press, que fala sobre o bullying, ele é uma combinação de intimidação, né, humilhação, para atormentar os outros. Alguns exemplos: insulta a vítima, acusa sistematicamente a vítima e não serve para nada, assim, fica ali só criticando, como fosse ali pegando no ponto fraco, que todos nós temos o ponto fraco. Quem não sofreu bullying, né? Quem? De todas as idades, e continua, isso está em todas as idades, não é só na infância, está de todas as idades. E ataques físicos repetitivos contra uma pessoa, né, seja contra o corpo dela ou a propriedades, né? Começa a agredir, começa a tanto psicologicamente como fisicamente, as coisas também da pessoa começa a pegar, a quebrar, né, a tomar, a esconder, e vai fazendo um monte de coisas que causa ali muita raiva na pessoa, principalmente na criança indefesa, que ela não sabe como lidar, não tem como os meios como lidar, né? O Blackman em 2008 ele fala que as palavras que eles têm, que ele fala sobre a violência, né? O produto é produto de duas coisas. Por um lado, o ressentimento pelas promessas não cumpridas, e pelo outro, a falta de perspectiva de futuro, né, que pode causar essa situação. E começa da família, né? É dentro do contexto familiar que vem ali a estrutura da pessoa. Todos nós passamos por momentos de dentro da família que ali é uma base, é a nossa estrutura, e se essa base não for ali que ampara, que acolhe, né, estruturada, causa essa insegurança, né? O medo, se deparar, não saber lidar com o outro, e causa insegurança com todos nós na fase adulta e pior na fase criança, né? E chega um ponto que não sabe lidar. E para saber lidar com essa situação, né, como fazer? Tem que ter muito ali paciência, tem que ter um discernimento, tem que saber acolher a criança, né? Precisa acolher, porque ela não sabe lidar. Tem que ter uma parceria, os pais com a escola, os professores, né, o cuidador. A criança precisa conversar, porque se ela vai escondendo, né,
ela vai escondendo, que são os sinais que ela tem, é tristeza, né? Não quer se interagir, fica muitas vezes sem querer sair de casa, não quer ir para a escola, aparece em casa chorando ou machucado, e vai escondendo, não vai ter confiança de falar na família, porque muitas vezes a família também não tem ali estrutura para saber lidar. Então eles também deduz que não vai ter acolhimento, vai ficar ali de castigo, vai dar bronca, porque deixou muitas vezes ser agredido, porque tem pais que falam, não, meu filho, você vai descontar. E se a criança não tiver essa coragem, essa essência de agressividade ali mais fluente, que todos nós temos agressividade, não, mas cada um na sua intensidade. Se ela não for uma criança de descontar, de ser agressiva, e aí, como ela vai chegar em casa? Não, eu não tive coragem de bater, meu pai, não tive coragem de impor aquilo ali que eu não gostei daquilo. E quanto mais fala que não gosta, aí que a outra pessoa vai pegar e repetir várias vezes. Por quê? Agora é que eu te pego, né? Eu sei seu ponto fraco. Igual as crianças sabem os pontos fracos dos pais quando querem as coisas, que fazem birra para conseguir as coisas, né? A mesma coisa ali, não tem, pega no ponto fraco. Eu estava na escola, porque meu nome é Ruth Borges, o sobrenome é Borges, né? E na sala de aula tinha um grupinho que ficava sempre falando bode, berrando, berrando, né? Aí saía na escola, dentro da sala, o professor, menino, calma, pererê, ali parava. Mas na saída, quem ia no mesmo caminho, que é lugar pequeno, todo mundo conhece, vai andando e gritando, bode, né? E aquilo ali, você vai ali se irritando, se você não for de briga, se tem muita gente, como você vai sozinho para um monte, como é que fica? Ou corre, né? Ou fala, ou pede, fica num desespero. Aí teve o dia, chegou, falou que eu começou a beber, eu cheguei, peguei pelos cabelos, claro que na agressividade, né, não é tanto, mas tem pessoas que não vai na agressividade mesmo, vai na porrada. Quantas vezes vocês já foram na porrada com tanta gente, em todas as idades, na adolescência, com apelido? Peguei pelos cabelos, eu falei, meu nome é Borges, não é bode, você não tá vendo nenhum bode aqui, e é a última vez, não quero que você me chame mais assim. E olhei no olho mesmo, e não quero mais saber disso. E eu tinha 9, 10 anos. Depois, no outro dia, não teve mais bé de jeito nenhum, não teve bode, não me chamaram mais de bode, porque precisa se impor, precisa, porque senão, mas eu fiquei muito tempo em sofrimento até tomar iniciativa, porque meu pai, se você não falar, se você não dizer, se você não se impor, você vai ficar assim a vida toda. As pessoas fazendo gato-sapato de peteca e cresce uma estrutura frágil. E aí? Não precisa a violência, mas precisa impor respeito, olhar no olho e fazer com que o outro pessoa pare. Porque se deixar, vai, e aí como é que fica? Né? Desestrutura a pessoa, porque pega no ponto fraco, naquele momento ela não sabe lidar com ela mesma. Ela não aprendeu ainda a desenvolver a confiança nela. A saber entender com o outro olhar que a outra pessoa também passa por situações que é como se fosse uma defesa. Eu uso de defesa para mostrar ali que quem manda sou eu, né? Porque sempre existiu os valentões e sempre vai existir valentões em todo mundo. E aí? Ou você enfrenta e faz ali quem domina aqui, e aí vai ficar em sofrimento. Mas se não tem ali a estrutura, tiver ali confiante que ser trabalhado, né? Porque também se vem de uma família que a base ali está, né, ali desestruturada, não sabe lidar, porque a criança não vem com manual, ela é o próprio manual. Os pais não vêm com manual para ser pai, né? O livro que eu lancei, Relações Pais e Filhos e Seus Reflexos, dá um suporte para os pais lidar com o dia a dia deles e dos filhos, né, para ajudar nesse impulso
do dia a dia da criança, né? E do convívio das relações familiares. Então, essa forma de como você está lidando, assim, né? E Freud, em 1943, ele argumentou que as neuroses eram provenientes da não compensação dos desejos adiados em troca da vida civilizada, que a cultura é determinante da violência. Tem tudo, é uma forma de você conquistar aquilo na violência, mas nem não precisa. Mas se não consegue, né, de outra forma, precisa falar. Por isso que tem que ter o diálogo, tem que ter a família saber lidar, tem que saber identificar, né, os sinais que a criança está ali triste, para ver o que é a causa que leva essa criança a ficar tão frágil, porque não é só o bullying em si. Ela não vem só do comecinho dali que começou as agressões, né, físico-psicológicas ou verbais. Não, ela já vem lá de trás. Então, aquela situação, né, do ataque, do que seja, ali foi a gota d'água que faltava para transbordar o copinho. Porque ela vem frágil. E chega um ponto que ela não aguenta. Que entra em depressão, entra em desespero, pode tentar suicídio, suicida, criança, não é porque nem criança que faz isso, porque não aguenta e não tem como quem contar e acha que ninguém vai entender, vai compreender, vai ajudar, entende? E isso vai causando desespero e é um desespero mesmo que sufoca, você não sabe como lidar com aquilo ali, não tem como. E quem não sofreu, né? Vocês, que não foi a sua infância, né? Pode falar, fica à vontade. Vamos compartilhar aqui os bullies, as aprontes, né? Dali da vida, né? Aquela situação que deparou, que é difícil. E no hoje não tem idade para você sentir. Em qualquer situação. É como se fosse ali um preconceito. É um preconceito. E o preconceito é o quê? É falta de conhecimento. Se eu não conheço, eu vou achar que ali é natural. Que as pessoas, hoje as crianças de hoje, tudo frágil, cheio de mimimi, não pode ser frustrado, não pode ser nada que antes era diferente. Né? Era na porrada, enfrentava, fazia isso, não ligava, mas vai depender da estrutura. Mas o quê? Quer dizer que naquele momento eu podia até sair daquela situação, mas chega um ponto que ela retoma, né? Porque chega um momento que a gente passa pelas fases, tem fases que eu passo bem, é igual um jogo de videogame, né? Tem agora a vida, tem fases que eu passo de primeira, outra fase, né, igual o joguinho, mais ou menos. Outra fase eu vou precisar de ajuda, né, vou precisar ali de ler mais, de estudar ali o manual do jogo, para poder passar de fase. E assim é na vida, e assim é enfrentar dificuldades de lidar com aquilo que eu não gosto, que eu não quero, eu não aceito. Por que eu tenho que aceitar? Por que eu tenho que engolir? Isso é em tudo. Tem que saber dizer não. Não é necessário tanto ouvir quanto dar. E tem que primeiro se aceitar. Se eu vejo uma pessoa me criticando, falando, você é isso, você tá aquilo, você tá gorda, você tá magra, você tá enrugada, né? Você tá velho, tá cheio de cabelo branco. Se eu não tiver estrutura de entender aquilo vai ser a morte. Imagine uma criança. Mas o problema é de quem? O problema é que eu estou frágil nesse momento e não deparo com a situação e não sei lidar com ela. E aí? Se eu não aceito a minha realidade, se eu não vejo assim, se aquilo ali está me prejudicando, eu tenho que passar a procurar meio de sair daquela situação, de melhorar, né? Se tiver gorda, se eu não gostar de estar gorda, estão me chamando de gorda, me gritando pererê, eu tenho que emagrecer. A criança, quando tá obesa, tá assim, o pediatra vai cuidar e tudo, mas quem dá o alimento? Quem coloca para a criança se alimentar são os pais.
E os pais vão empurrando, alimento a criança e aí vai ficando gorda. E a criança não está aceitando, né? Porque se ela aceitasse, se ela estivesse bem, ela não estava nem aí. Se fosse chamar de gorda, de magra, de feia, de cabelo duro, de que for, não estava nem aí. Ia sentir, claro, quem aqui não sente somos seres humanos, mas não ia afetar tanto de se desestruturar e chegar a um ponto de entrar em desespero. Não ia. Porque ia saber lidar com isso. O Insamitiba, ele fala que o bullying é uma falta de valores e respeito do humano. É uma forma de preconceito. Eu quero, eu posso, né? Eu faço, mas eu não. E faltou o quê? Eu não devo. Né? E aí? Vem dali, começa dentro de casa, que a criança não nasceu sabendo. Né? Para estruturar os seus valores, a sua vida, as coisas que precisa a família. A família permissiva, né? Que ali meus filhos podem fazer tudo, né? E a família em crise, aquela que não chega a se constituir, né? Por inteiro, nem na modernidade, nem na tradicional. Que por exemplo, assim, a mãe que tem um namorado, que moram várias pessoas dentro de casa por afinidades, é ali, né? E então, e não sabe lidar com isso, não cria a estrutura, os valores se perdem. Então, por quê? Porque precisa também, está precisando de suporte à família. Precisa de ajuda. Não precisa, não tem jeito, não sei o que, esse menino aí, esse menino aí. Tanto a criança, né, que sofre o bullying, quanto aquela que pratica, precisam de ajuda. E a família também, para saber lidar, para saber acolher e amparar e lidar com a situação, porque senão se perdem. E aí o sofrimento é maior, desestrutura, porque não está bem. Que nenhum pai quer que chegue só atenção, o filho está fazendo isso dentro da escola ou na rua, ou chamar atenção. Quem é? Né? É ruim. E a criança é de castigo, bate, faz isso, faz aquilo. Não, e eles só querem o quê? Me ajude. É um pedido de socorro, eu estou aqui, me ajude. E ambas as partes precisam de ajuda. E muita ajuda. Para saber adquirir os valores, né? Para estruturar a base, para viver, porque senão a vida se torna o quê? Vai achar que a vida é horrível, mas é a maneira como conduzo a vida, como eu estou conduzindo a minha vida, que se transforma, né, horrível ou não, né? Como eu estou construindo a minha vida, como eu estou lidando com ela. Eu conheço o meu filho, porque, gente, se eu não conheço o filho que eu tenho, é porque eu não me conheço também. Então, fica ali, precisa se conhecer para poder compreender o outro. Que no olhinho, no jeito, numa brincadeira, numa atividade, está representando tudo aquilo ali, está expondo. Né? Numa fala, numa história. Até a história que pede para ser contada. Se vê, preste atenção às histórias que seus filhos pedem para os pais contarem na hora de dormir, as brincadeiras que tem, né? Ela vai mostrar agressividade, ou vai mostrar ali calma, segurança, né? Muitas vezes o problema está nos pais, não está nos filhos. Então só precisa um ajustinho de nada para poder as coisas melhorar. Então, precisa ali estruturar cada vez mais. Bem-vinda, Renata, bem-vinda, Vera, Ronaldo, boa noite, né? Ficam à vontade. E é assim, o Cristiano, o Encanto, toque, fique à vontade, pode perguntar, né? Pode interagir. E vocês? Né? Também está sofrendo bullying nesse momento, nessa idade? Né? Rogério, boa noite. Então, tudo isso. Como eu estou lidando?
para saber ali entender a causa da vida, né? Que é o que os seus valores, dentro do seu propósito de vida, dentro do seu acreditar, a construção do seu ser está dentro dali de todo do respeito, da responsabilidade, da honestidade, da tolerância, da coragem, né? Dos talentos. O futuro de paz ou um futuro atormentado é insustentável. Porque o hoje vai se transformar no seu futuro se ele vai ser, né, sustentável, insustentável. É a forma de como eu lido, é o meio onde eu estou inserido, que eu nasci. Precisamos aprender, né, adquirir ali conhecimento para saber lidar com os filhos, senão não sabemos. Né? O apoio, né, aqui, do apoio é acolher a criança, valorizar as suas qualidades, né? Ali trabalhar, ver o ponto positivo dele, ver, ele se ver no suporte que ele tem, na força, na confiança, ele se confiar, para ele não perder a esperança. Se eu perco a esperança, até adquirir essa esperança, essa confiança, dentro da minha família e dentro do onde estou inserido, demora. Então precisa contar ali as coisas. Criança precisa se expressar seus sentimentinhos para os pais, para os professores. Os professores têm que trabalhar junto com Boa noite, Kátia. Rosângela, seja bem-vinda. Precisa trabalhar junto ali no suporte para ajudar os filhos. E como vai ser? Porque a responsabilidade é na escola, porque tá... Não, vem de casa. Tem criança, a responsabilidade são dos pais. Os pais esquecem que eles são responsáveis pela educação. Tem crianças mal educadas. Tem crianças que aprontam, os pais não têm limite, não sabem lidar com elas, fica perdido. Por quê? Porque não soube impor, né? Não soube ali dar regras, que a criança também faz apronta, pedido de socorro para poder ter limites, e os pais não dão limite aos filhos. Ah, não, meu filho tem que ser assim, porque eu fui criado assim, né? Eu tenho que ser tratado igual como eu fui e só melhorar agora. Igual, eu tenho que tratar igual, mas diferente, melhorado. É essa forma de dar ali, né, suporte para que eles tenham segurança e se torne um adulto firme, não um adulto com medo e inseguro. Né? É dentro das relações afetivas, no trabalho, vai ficar tudo bambo, porque a estrutura afeta um todo, é com os amigos. Se relaciona e depois não quer mais se relacionar se houve uma frustração, uma situação que não gostou. Então o medo de vir conviver, de se relacionar de novo, não aceita. Então eu prefiro não tentar, fico fugindo dos relacionamentos. Né? Os empregos tem que ser aquele onde eu tenho, fico ali confiante, e se não tiver, fico com medo de me arriscar. Então desestrutura em um todo, nas 4 bases, né? Desestrutura e causa danos e muitos sofrimentos, né, psicológicos, ali afeta tudo, somatiza. E como você vê ali, né, seus netos, seus filhos, como eles lidam, como é o diálogo, como é ali esse suporte, essa interação nesse contexto familiar, como é? É confiante, é de conversar, é de ser aberto, eu posso falar as coisas, né? Eu me exponho os meus sentimentos, eu sou acolhido, sou ouvido, ou aquilo ali vai dentro daquilo que eu não gosto, né? Então, tem pais que é assim, eles vomitam tudo aquilo ali, toda aquela bagagem que ele adquiriu em cima do filho, que o filho tem que ser assim. Não chega em nenhum momento para perguntar, e aí, meu filho? O que você está sentindo? O que você me diz? Como eu posso te ajudar? Quer que eu faça o quê? Está acontecendo o quê? Porque se você olhar para um filho, você sabe se ele está bem, se ele não está, se ele está mentindo.
Só, ele não precisa ter conhecimento de estudo de comportamento nenhum, você sabe. Só muitas vezes eu não quero ver, eu não sei, ou outras coisas são prioridades, ou é melhor deixar quieto porque ele vai dizer que não quero, não aceito, e aí? Porque na visão dele ele acha que os pais não vão compreender, não vão ajudar, né? E não é. Porque como em Samitiba fala, quem ama educa. E eu complemento, quem ama, ampara, quem ama, acolhe, né? Quem ama, compreende, não é aceitar, é compreender. Isso é em todas as fases, não é só os piquitititos, né? Porque dentro de cada um de nós tem aquela criança piquititita que já passou por todas as coisas e tem essa parte. E muitas vezes quando ela é esquecida, esse adulto se desestrutura, porque ele não puxou essa criança. E aí? Eu não puxo ela por quê? Né? Porque no momento a criança ele tinha pontos de fragilidade e de forte, né? E aí? De determinação, de confiança, né? De saber dizer isso eu quero, isso eu não quero. E muitas vezes hoje adulto não consegue. Por quê? Fica engolindo sapo, fica aceitando qualquer coisa. Se é qualquer coisa, não é. Né? Se o filho não quer de maneira nenhuma se abrir para uma conversa, devo procurar um psicólogo? Sim, porque muitas vezes, Bruno, ele não confia, ele não tem afinidade, não é porque não ama, não é que... Muitas vezes ele não tem afinidade, muitas vezes está com vergonha, né? Muitas vezes ele não vai, acha que não vai entender aquilo que está sentindo, que quer falar. É bom procurar para saber, para ele conversar, né? Porque aí ele vai expressar os sentimentos dele, né? E aí pode ser uma coisinha que ali você não está sabendo lidar, ou muitas vezes sabe, mas só que ele enxerga do outro olhar. Aí, como fosse, não está alinhado, né? Ali não está alinhado, está meio solto. Então só precisa um ajustinhozinho assim para poder alinhar e ele adquirir isso e ser ali, né, o melhor amigo, Porque os filhos têm que saber que os pais são os melhores amigos. Além de ser pais, eu posso contar com você. Você me deu vida, você colocou no mundo, né? Precisa ter, pode não ter afinidades, mas precisa ter respeito pelos pais. Porque somos seres diferentes. Quando entramos numa família, nasci aqui, é perdido. Eu não conheço meu filho, nem ele me conhece, são estranhos, né? É igual chegar uma visita, você conhecer a primeira vez uma pessoa, é estranho, você não conhece. Então o convívio vai, né, dando confiança, vai ensinando, vai aprendendo, tá ali no seu dia a dia. Então precisa procurar para ver, porque se falar, meu filho, eu estou aqui, no que eu posso te ajudar? E deixa. Porque para ele saber que ele pode contar com você. Ele pode não aceitar conversar naquele momento, mas ele vai saber que ele pode contar com você. Ele pode não falar, né? E aí você sai, não fica querendo saber, me conte, me fale, seja invasivo. Precisa primeiro permitir. Os pais acham que porque teve a criança, né, como diz na Bahia, parir, eu posso fazer o que eu quiser com meu filho. Não, eu preciso pedir licença para entrar na vida do outro. Não é assim, né? Eu estou fazendo isso, no que eu posso fazer. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu estou aqui, no que você quiser, pode contar comigo, né? É assim que vai causar confiança. Falei, nossa, coisas que ele não estava vendo, ele vai passar a ver. Ele vai sentir confiante, vai ficar com os olhinhos brilhando, né? E tem que ver o porquê, o que é que você está sentindo, está percebendo, que acha que ele não quer contar. Para andar rápido, você entende? Porque se for deixando, e se for uma coisa que está ali agoniando ele, sufocando, ele vai sofrer mais ainda.
E você na incerteza de roupa, e como é que eu tô fazendo com o filho? Como é que eu tô, né, lidando? Porque quando ele acha que coisa, ele não fala mesmo, não fala assim, não quer, né? Acha que os pais não sabem de nada, que ele sabe de tudo, e não fala, né? Só que ele não fala verbalmente, você precisa também ver, conhecer o seu filho, dos sinais que ele tá dando. Ele pode não chegar a falar, ó, meu pai tá com isso, mas as atitudes que ele tá tendo, ele tá expressando, ele tá falando. Só que a gente não compreende, só acha que ali é como você tá falando ali, ó, né? Verbalmente, chega e senta e fala, não é assim. Desde o piquititito, né, até todas as idades, fala através como eu falei, da brincadeira, né, das coisas, de como se expressa, dos desenhos, da história que pede para contar, dos brinquedos, como brinca, né? Se é agressivo com brinquedo, se eu quebro cabeça, se eu rasgo, se eu quebro os brinquedos, ou se eu tenho cuidado. Pode, dentro da brincadeira, detectar uma síndrome, uma coisa que está causando, né? A falha que está ali no momento que pode ser corrigida rápido. Então, é tudo isso, principalmente o acolhimento, o amparo, é ler no olhinho dos filhos. É sentir ali o que eles estão sentindo. E isso vem da estrutura de quê? De como eu me conheço, né? Da confiança, da segurança, né? Do respeito quando o outro estiver falando, esperar, dali da estrutura, de dar o limite, de conversar, não precisa bater, não precisa castigar, não precisa... mesmo que tem hora que dá vontade de torcer o pescoço, né? Mas a gente tem que lembrar, opa, se eu já fui assim, se eu fazia isso pior do que meu filho faz hoje, né? Precisamos colocar no lugar do outro, porque se a gente não coloca no lugar do outro, fica, né, difícil de lidar pela maneira de construção daquilo ali. É só aparar, só como te falei, e se vê que ele não falou, que tá vendo que tem algo diferente, né? Se ele tá triste, se ele tá ali inquieto, ou se tá se isolando, ou se tá chorando, não tá dormindo direito, né? Tem que conhecer seu filho. Opa, se isso aqui tá desconfortável, quer dizer, se tá desconfortável para mim, imagine para uma criança, um adolescente, que é em construção na busca da formação de identidades, né? Então vai dando sinais. E é ali lidar, porque eles conhecem o ponto fraco dos pais, sabem conquistar aquilo que eles querem, e se não conquistar aquilo ali vai ficar tenso, vai ficar ali desestruturado, e aí faz como? Aí vira um conflito familiar desnecessário, e vai para a escola ser agressivo, atentar o outro, provocar o outro, né? Fazer as coisas que eu faço, tanto eu faço pelo lado bom, quanto pelo lado ruim, entende? E aí eu vou desestruturar outra pessoa que não tem nada a ver com o meu problema, não tem culpa do que estou passando. Então, essa forma de saber lidar para poder acolher logo enquanto dá tempo, de não sofrer mais ainda, e aí virar, né, um delinquente, de fazer um monte de desvio de conduta, de um monte de coisa que vai crescer se os pais não têm limites. Perde o controle e agora perde para quê? Para as drogas, né? Perde para o álcool, porque ele não dá mais o que? Os pais só dão o que tem para dar, não pode dar o que não tem, mas nada justifica, que hoje principalmente, né? Agora com a tecnologia, com tudo, você tem acesso a tudo, né? A aprender, a modificar, criar, ali quebrar a mentalidade, né? Mudar essa visão, esse paradigma de criar que é assim, é assim, é assim. Não. É uma construção, precisa quebrar esses paradigmas. Se você não quebra, fica ali repetitivo, que o quê? Comportamentos iguais, o resultado é igual. E não tem, a culpa é disso, atrás de um culpado para as coisas. Não, tudo que acontece com os filhos, as responsabilidades são dos pais. Agora, a intensidade do sofrimento dos filhos
é dos filhos. É do filho, não é do pai. Né? Porque a intensidade é a emoção daquilo ali, daquela situação, de mais ou de menos, é o filho, ele tem a parte, né? Mas só que a parte, porque os filhos se espelham nos pais, né? Que espelho eu estou sendo para os meus filhos? Né? Vamos lá, né? Limpar o espelho, né? Arrumar, trocar, botar um novo, aquele espelho tá todo, né, saltando os pedaços, sem visão, precisa renovar, porque preciso mudar a minha mente. Preciso mudar. Se não mudar, fica em sofrimento, a família em conflito. E aí? Que poderia ser evitado, entende? Precisa ser evitado. E a escola não tem culpa da criança já vir ali, porque ela já vem para a escola já com aquela base. E aí vai construir no meio do social ali, da cultura, do meio que convive, vai vendo. E também os iguais se busca. Se a criança vai para o lado dos alunos, dos coleguinhas, aquele danadinho agressivo, porque ele se busca. Se ele fica naquele ladinho ali, triste, escondido, frágil ali, com medo, né? Porque nem tanto, nem tão pouco, né? Tudo em excesso está dizendo algo. Opa, aqui tem alguma coisa, vamos ver, analisar e pronto. Não tem? Agora, quando se vai deixando em tudo, né? É como se fosse uma doença. Se você não trata aquela doença, não cuida de qualquer sintoma, ela vai crescendo. A mesma coisa é o nosso sentimento, estado de emoção. Se eu não tratar, não cuidar, não compreender, entender, vai piorando. E aí vira, né? Uma ansiedade, o desespero que eu tenho que ter controle. E aí vem aquela angústia, porque a ansiedade e a insegurança, eu tenho que ter controle das coisas. Se eu não tiver controle, vai por água. Não, eu preciso dominar, controlar, tem que ser do meu jeito, aqui e agora. Se não for, opa, não é assim. Você nasceu de 9 meses, né? Tudo tem um processo de construção, não é assim. Tem que saber o ponto. Esse ponto aqui é igual o pão. O pão você tem o tempo de esperar o pão assar. Você não me dê esse pão e não vai esperar me dê, ele vai estar cru. E aí? Tem que ter um processo de espera. Tudo é um processo de espera. Tem o seu tempo, curto, médio e longo para conseguir as coisas. Desestrutura da angústia, mas se não tiver ali centrado naquilo, uma conscientização clara, uma confiança em si, desestrutura. Mas se tiver, não. Vai ter ali a paciência, né? O discernimento, vai ter cautela, vai ter tudo ali para saber de esperar. Somente quando você confia e acredita no seu potencial. Pode passar o que for. Eu levanto porque eu sei que aqui é assim. Você sabe que as coisas é daquele jeito. Para poder trabalhar junto. Então preste atenção nos sinais que seus filhos estão te dando. Né? De qualquer, né? Só em bullying, em tudo, em qualquer situação que ele está dando. Né? Olhe mais no olho, pegue um pouquinho, separe as coisas, a organização da sua vida. Primeiro, você precisa estar bem, né? Depois, para poder entender o outro, porque se você não estiver bem, você não vai ter paciência para lidar com seu filho. Nem na hora que ele chegar, meu pai com um livrinho, meu pai conta aqui uma história, você não vai ter paciência. Meu pai, vamos brincar, você não vai ter paciência, né? Não, eu vou fazendo isso aqui, isso depois. Eu vou depois. Se o filho chamar os pais, minha mãe e meu pai vêm aqui e ele não for, não espera aí um pouquinho, perdeu, já foi, porque aquele era o momento. Não é o seu momento, era o do seu filho, aí já foi, já era. Então tem que deixar tudo e quando eu chegar lá, assim, meu filho, vamos aqui, insere ele no que você estiver fazendo, ou então mostra, o papai tá aqui assim, um pouquinho, dá essa atenção, depois tá assim, mamãe tá fazendo isso, for comida, insere, vamos, me ajude, dá ali umas coisinhas para ele fazendo, insere e ali dá aquilo ali, dá esse suporte pronto, não é jogar lá, ou dar um celular, tira o foco para ele, e aí ele vai se sentir o quê? Eu não posso contar com meus pais, né? Que toda vez que eu vou procurar, eles não me acolhem aí. Vai chegar numa fase do desespero, do bullying, do que for,
E aí entra em desespero porque eu não tenho como contar, eu vou mentir. Vou começar a querer morrer, eu não nasci eu não pedi para nascer, eu quero morrer. E aqui pode se suicidar, pode tomar remédio, pode fazer um monte de coisa. A criança também suicida, né? Não é só os adultos, né? Nem adolescentes, nem idosos. Também. Né? Sofre o sofrimento imenso, o coraçãozinho. Dói. E dói muito. Então, preste atenção nos sinais que seus filhos te dão o tempo todo. Tanto sinais de gratidão pela família que tem e pelos sinais de descontento, que não está contente com aquele momento, com aquela atitude, com aquele jeito, com aquela briga, com aquilo ali, com coisas que briga desnecessário, altera a voz dos bichinhos, chegar, estremece. E aí, como é que eu vou correr e enfrentar uma pessoa que está ali me agredindo psicologicamente, fisicamente, se na minha casa eu morro de medo da estrutura? Né? Porque antigamente os pais só iam olhar os filhinhos, é respeito ou é medo? Eu tinha respeito ou tinha medo com meus pais? Né? E hoje, qualquer coisa, ele chega, se estremece, porque ali, como eu vou chegar e vou falar para o meu pai se ele... Né, me assusta, né? Então causa isso. Boa noite, João. Causa desestrutura. Então vai assustando e a criança vai reprimindo os seus sentimentos. Quer dizer, eu vou colocando ali, empurrando, né? Porque eu não vou trabalhando e vou embora, não. Eu vou ali jogando como se fosse num baú, aquele baú vai enchendo e uma hora ele explode, vem à tona. Porque ele uma hora vai encher de tanta coisa que eu vou jogando. Então causa essa desestrutura. Da pessoa não ficar ali confiante, né, segurança com aquilo que está vivendo. E aí? Preste atenção primeiro em você, depois em seus filhos. Se não conseguir ali entender, compreender, precisa buscar ajuda, tem orientação familiar, que as pessoas fogem da terapia igual o cão da cruz, né? Só vai no último caso. A terapia é um suporte, a terapia é para né, antecipar aquele sofrimento. É para prevenir possível situações piores. Então, precisa ver, conversar, tem orientação. Eu trabalho com orientação familiar, né? Oriento os pais a entender, a lidar com os filhos, né? Porque precisa, que o problema também não está nos pais, está nos filhos, não estão nos pais. Então, para olhar com um olhar primeiro com você, para depois com seus filhos, para viver bem. Que eu sei e vocês sabem que vocês querem ser felizes. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar desespero e sofrimento em casa. Não, de jeito nenhum. Ninguém quer a família feliz. E por que não construir essa família feliz? Porque nascemos para ser felizes. Né? Nascemos para dar ali ser a responsável do suporte do caminhar do outro. Né? Nascemos para isso. Por que não ser? Que impede? Ninguém nasceu para sofrer, para ser espancado, maltratado ali. Não. Ninguém. É o que a pessoa se torna. Né? Uma criança que começa, um adolescente que já começa ali a espinzinhar o outro, fazer o outro ali passar por situações, ela está dizendo ali que também pede socorro, está ali em sofrimento também. Muitas vezes está fazendo aquilo que fazem com ela. E aí mata mais ainda a criança, que culpa tudo pelo sofrimento do outro e não ajuda o outro, quer ajudar aquele que está passando pelo bullying, não aquele que está fazendo o outro sofrer. Não é assim. Quer dizer, sou eu, é a minha família, o meu filho que tem que cuidar. E ali o outro que se lasque, precisa de ajuda, muita ajuda, todas as partes. Não é? Tá dizendo. E as escolas precisam ter essa conscientização de ver, né? Por mais que não tenha a obrigação da formação
começa a educação em casa, mas ele precisa ter atento, tá ali para chamar os pais, opa, vamos ver aqui, vamos ali, né? Como resolver, porque tá em sofrimento ambas as partes, vamos cuidar. Quanto mais demora, mais piora, porque muitas vezes a escola também nem sabe o que acontece também fora da sala, né? Na rua. Muitas vezes nem dentro da escola ali é uma coisa assim que, né, não dá para saber direito. Tem situações que fica mais lá fora. Por isso tem que ter ali um cuidado, acompanhamento, porque tem, quando a criança mora perto da escola, eles vão sozinhos, os outros ir ali, e aí, né? Tem fora da escola, tem tudo isso. Tem que ter um cuidado, uma orientação, e ver e olhar no olhinho dos filhos toda hora, todo dia ali, vamos que vamos, para ele se sentir ali forte. Nossa, eu posso contar, eu tô aqui, né? Meus pais entendem, vai me ajudar, eu não tô sozinho, né? É como se o bichinho estivesse sozinho, solto, desamparado. Coloque no lugar do outro. Quando a gente acha que tá ali desamparado, não tem um suporte, não tem de ninguém, não pode contar com ninguém porque é conflito. Então, tudo isso. Vamos lá, né? Olhar mais no espelho para si mesmo, olhar para os seus filhos e buscar ajuda quanto antes para saber lidar. Né? Não tenha vergonha, não tenha medo, não, precisa pedir ajuda, socorro. A mesma forma como os seus filhos, né, o neto, o conhecido, precisam de ajuda pedindo socorro, vocês precisam também buscar ajuda, que ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabendo. É um aprendizado constante que temos que ter. Porque ninguém nasceu sabendo. Então, mais nada justifica, né? As situações. Boa noite, Mariana. Boa noite, Larissa. Então, é tudo isso. De como cuidar. Dar esse suporte. E é assim que é a vida. E fique à vontade, né, para me perguntar. Se quiser ter mais alguma pergunta, vocês querem saber de alguma coisa, né? Que acho que a live tá encerrando. Né? Pode me perguntar em inbox, mandar por telefone, pode me adicionar no meu WhatsApp, né, nas redes sociais. Fique à vontade, né, para tirar qualquer dúvida, né, ali pedir ajuda, porque precisa, porque fica em sofrimento. E esse apoio, acolhimento que temos que ter, temos que doar. Vamos lá? Amar, ser amado, compreender, acolher, né? Porque temos que ajudar a mudar o mundo. Nascemos para ajudar a mudar o mundo, né? A melhorar a situação. É essa a nossa missão na Terra, é estruturar, é aprender a amar, né? A se amar para amar o outro, porque se eu não me amo... Obrigada, Bruno, fica à vontade, né? Então, é a forma de como você, né, vê. Então, é amor. O amor cura, o amor liberta, né? O amor salva, né? E amar. Sim, eu faço live toda quinta-feira às 19 horas, Bruno. Depois eu salvo no canal do YouTube, fica aí no Instagram, mas ela é curto tempo, né? Aí ela vai pro YouTube, né? E você pode me acompanhar aí no Face ou no Instagram, e pode ir no YouTube, eles têm. Aí eu vou gravar, eu vou salvar e colocar no YouTube essa live. Eu faço toda quinta-feira, eu faço a live, né, com tema, e vou começar a semana que vem voltar da família, que eu tenho, o meu livro é um pré-lançamento, e ele é um livro Relações Pais e Filhos e seus reflexos,
que eu vou fazer uma temporada voltada à família, todo o processo da família, né, na orientação familiar, né? E também aceito ali, vocês podem mandar também temas que eu posso, né? Fala isso aqui, isso sim, vocês podem encaminhar temas que vocês gostariam de ser abordado, né? E aí a gente trabalha também. E fique à vontade para né, compartilhar minhas lives, meus trabalhos, que vamos ajudar a mudar o mundo, né? Porque tá necessitando, é muito sofrimento e é desnecessário. Vamos trabalhar nesses pontos, né? Fortalecer esses pontos. E esses pontos vai na medida do quê? Que a gente vai adquirindo ali a estrutura, vai desenvolvendo o controle, a confiança, né, em si mesmo. Precisamos desenvolver essa confiança para lidar com todas as situações que estamos passando. Porque para aprender a lidar no meio de quê? De toda essa diversidade humana sem ser afetado pelo meio. Como não ser afetado, né? É o quê? Se conhecendo, o autoconhecimento e, né, compreender o outro. Não é aceitar, é compreender. Saber que todos nós somos capazes de cometer qualquer coisa e muito mais. Que estamos no mesmo barco, planeta Terra, cada um no seu tempo de desenvolvimento, mas para chegar, né, no seu objetivo, e vamos chegar, né? Obrigada, né? Fiquem em paz e faça a sua vida valer a pena. E a da sua família, dos seus filhos. Ame, abrace, fale dos seus sentimentos, né? Fala que ama, fala que eu tô aqui, né? Pode contar comigo no que for. Ampare. Porque criticar é fácil, apontar o dedo é fácil, julgar é fácil. Você não tá calçado no sapato do outro, mesmo pequenininho, né? Obrigada e fica com Deus. Boa noite.